Terminou Vasco versus Ceará, jogo amargo para o torcedor do Vasco, 2-2. Eu vou tentar fazer a análise aqui de uma forma que dê para explicar para vocês o que aconteceu nessa partida para o Vasco levar o empate com um homem a mais, praticamente no último minuto, para um time do Ceará que nem estava pressionando o Vasco e levando perigo. Esse que é o pior. Porque se o time do Ceará estivesse em cima, pô, os caras estão jogando bem, estão pressionando, criando chance de gol, e o Vasco leva o gol, até dava pra você entender. Agora, era um time do Ceará que não criava nada. Era um jogo que tava ganho, estava na mão do Vasco, uma bola completamente despretensiosa. Que era ou pro Paulo Henrique afastar a bola, fazer o básico, afasta, tira dali, cara, faltando 1 minuto pra terminar o jogo. O Léo Jardim poderia ter saído do gol, poderia, mas ele achou que o Paulo Henrique ia tirar a bola. O que aconteceu em decisão dos dois, o Vasco leva o gol. O jogador do Ceará ganha a disputa, faz a finalização, o Léo Jardim espalma e a bola vai no pé do Pedro Henrique do Ceará. Cara, é inacreditável. É pra terminar com um domingo do Vascaíno. O torcedor do Vasco não tem uma semana sequer de paz. Porque essa vitória colocava o Vasco em 13º colocado. O Vasco, digamos que, desgarraria um pouquinho ali daquela zona da confusão e poderia, quem sabe, pensar já em meio de tabela para cima a partir da próxima rodada. E acontece totalmente ao contrário, a gente não anda na tabela. Continua ali, na mesmice, com 23 pontos. Ganha um pontinho um jogo que o Vasco estava com um homem a mais. E não é só esse vacilo, né, do Vasco no final do jogo. A gente tem que falar sobre o Matheus Carvalho. Eu vejo muita gente criticando o técnico Fernando Diniz, porque ele insiste na saída de bola, que não pode, quando dá certo e sai o gol é bonito. Quando dá errado, aí a culpa é somente do técnico. A gente tem que responsabilizar e dar nome para quem errou. Quem errou foi o Matheus Carvalho. Ah, é para crucificar o jogador? Beleza, não é para crucificar o jogador, mas a gente sabe que o Matheus Carvalho não tem qualidade técnica, ainda mais na perna direita. Então foi um erro de gesto técnico do Matheus Carvalho. E depois no segundo gol, um erro de desatenção do Vasco. Parece que os jogadores acharam, pô, tá com a mais, a partida tá ganha. E o Vasco leva o gol ali no final, é inacreditável esse empate que a gente leva. O Vasco iniciou o jogo muito bem. Hoje o Vasco com a formação praticamente a mesma do jogo contra o Botafogo. A mudança foi que saiu o Hugo Moura, que dava suspenso, e entrou o Robert Renan. Robert Renan na zaga pelo lado direito, ele fica um pouco torto, isso é bem verdade. Você não consegue extrair o melhor do Robert Renan com ele jogando pela direita. Pela esquerda, que é onde ele vai estar mais à vontade, já que ele é canhoto, ele vai conseguir jogar melhor. Mas tudo bem, o Vasco começa bem o jogo, pressionando o Ceará. O Ceará não conseguia sequer ter contra-ataque, até que o Vasco... acontece a falta no Felipe Coutinho, que faz um grande lance, passa de 1, passa de 2, sofre a falta e marca um golaço de falta. Bem no iníciozinho do jogo, o Vasco já está na frente, 1-0 em cima do Ceará. Só que acontece que o Vasco faz o gol e poucos minutos depois o Vasco entrega um gol para o Ceará. O Vasco faz o gol, o Ceará vem em um certo abafa, tudo bem. Era normal o Vasco dominar a bola novamente e começar a empurrar o Ceará para trás, mas isso não acontece. O Vasco não consegue ficar com a posse de bola após fazer o gol. O Ceará começa a criar algum perigo, começa a marcar mais pressão, e em um lance bobo, por que eu falo bobo? Porque o Robert Renan recuou a bola no Léo Jardim. Tá, beleza. Todos os times que tentam sair jogando de trás fazem isso. Volta a bola no Léo Jardim. O Léo Jardim não se afoba e faz o passe por dentro no Matheus Carvalho, que tá pressionado realmente pelas costas. Mas eu falo, o erro do gesto técnico. Porque se o Matheus Carvalho consegue acertar o passe de novo no Robert Renan, ninguém estaria falando da saída de bola. Ele faz o passe, errado, comete o erro, o Robert Renan leva o corte do Paulo Baio, o Léo Jardim faz uma grande defesa, e aí de novo o vacilo do Vasco, não tem ninguém. O Vasco hoje levou 2 gols de chutes assim de rebote do Léo Jardim, e o jogador Galeano faz o gol do Ceará. Empata o jogo muito rápido, e depois que o Ceará empata o jogo, o Ceará entra na partida, o Vasco não consegue mais jogar, mas mesmo assim o Vasco na sequência tem uma chance de gol. Uma finalização do Felipe Coutinho de cabeça, em cruzamento, que o Vasco fez o tempo todo no jogo. Concentrava muitos jogadores na esquerda, principalmente no primeiro tempo, na verdade. Concentrava muitos jogadores na esquerda, ficava tocando a bola, até tentar encontrar brecha ou para cruzamento, brecha para finalização ou para entrar realmente mais por baixo. O Felipe Coutinho faz o cabeceio, o goleiro do Ceará faz uma grande defesa, mas depois realmente dali o Vasco morre no primeiro tempo. O Vasco não consegue mais se encontrar, o Ceará fica mais com a bola, consegue encontrar melhores situações, leva mais perigo, o Vasco errando muito nessa saída hoje, porque nem o Barros e nem o Matheus Carvalho são esses jogadores dessa qualidade toda. Tava faltando um cara como um Tietê, como um Jair, até poderia ser o Thiago Mendes, que também tá lesionado. Então o Vasco tá com seus 3 jogadores que teoricamente têm mais qualidade técnica para sair jogando, que acertariam esses passes, acertariam essa saída de bola, que são os caras que conseguem aquele passe para quebrar a pressão, estão lesionados e o Vasco sente muita falta.
Tanto que o Vasco termina o jogo jogando com o Paulinho, que já tá muito preterido no elenco, e o Lucas Oliveira jogando de volante. Em outro momento do jogo, no segundo tempo, quando o Diniz vai pro tudo ou nada, ele coloca o Felipe Coutinho e o Nuno como volante. Então mostra a carência que existe no Vasco nesse momento de jogadores para essa posição. E aí faz falta, quem sabe, o esforço que o Vasco emprestou pro Juventude, que era um jogador que, nesse momento cheio de lesões, poderia estar jogando nessa posição, que é um jogador que tem mais qualidade técnica do que o Matheus Carvalho para sair jogando, por exemplo. Então, depois do primeiro tempo, o Vasco começa melhor, o Ceará empata, o Ceará termina melhor. No segundo tempo, o Diniz faz substituições e vai pra cima. É aquilo, coloca o Nuno de volante, isso aí ele sempre faz, e coloca o Andrés Gomes para jogar como ponta no lugar do Nuno. Surte um pequeno efeito no início do segundo tempo, o Vasco vai para uma bafa, consegue tirar a bola do Ceará, consegue ficar mais com a bola, mas depois acaba caindo de novo o ritmo do Vasco, você perde pegada no meio de campo, por mais que você ganhe qualidade técnica, e você perde pegada que eu falo, o Nuno não é um marcador, ele até se esforça, recupera bolas, mas ele não é esse jogador de marcação, ele nem tem essa força física toda para isso. O Vasco não criava tantas situações de gol assim no segundo tempo, até que vem o lance da expulsão. E o técnico Fernando Diniz estava hoje tão irritado com a saída de bola do Vasco que ele tira o Lucas Freitas e coloca o Cuesta para tentar melhorar essa saída de bola. Porque ele traz o Robert Renan para a esquerda, coloca o Cuesta na direita, e na teoria o Vasco foi com 2 zagueiros que constroem melhor. E até a surte efeito. Depois que o Barros sofre essa entrada e o jogador do Ceará é expulso, o Vasco fica com homem a mais, ele tira o Cauã Barros, que era o volante, e coloca o David, que é um atacante, traz o Coutinho e o Nuno para volante. Então a ideia dele era ter muita posse de bola, amassar o Ceará até sair o gol, vai colocar muitos jogadores na área e vai tentar as jogadas de linha de fundo, vai tentar entrar de alguma forma no gol. E o gol do Vasco sai rápido, então surte efeito rápido essa substituição do Diniz, porque é o Andrés Gomes que faz uma jogada de linha de fundo, muito boa por sinal, ganhando na força, na velocidade, que é uma das marcas do Andrés Gomes, faz o cruzamento e o estreante Cuesta faz o gol pro Vasco. O Cuesta que fez uma boa estreia, diga-se de passagem, não falhou no lance do gol que o Vasco leva. E o Vasco fica com o jogo à sua feição, porque o Vasco tá vencendo com um homem a mais. Só que aí o Diniz, cara, eu até entenderia ele tirar o Felipe Coutinho. Eu acho que ele poderia ter tirado o Felipe Coutinho, porque o Coutinho cansa realmente, mas ele poderia ter entrado com outras opções ao invés do Lucas Oliveira e do Paulinho. Ele tirou o Nuno e o Felipe Coutinho, que eram jogadores para aprenderem bola, e coloca 2 jogadores que não têm esse controle todo de meio de campo. Então, quem sabe, a melhor forma do Vasco ter se defendido contra o Ceará com um homem a mais, quem sabe não, com certeza, era o Vasco ter essa posse de bola no campo de ataque, era o Vasco trocar passes. Já tava ali nos 39, 40 minutos, cara, do segundo tempo, cozinhava o jogo até terminar a partida. O juiz ia dar 5, 6 minutos de acréscimo. Ou então, cara, quero colocar mais um de marcação. Beleza, coloca o Lucas Oliveira, que é um jogador até alto pra bola aérea, deixa ele de primeiro volante, mas deixa o Nuno, deixa o Coutinho, até coloca mesmo o Matheus França pra jogar, que é um jogador também que já fez essa função de segundo volante, se ele quer gás novo, mas deixa um jogador que tem um pouco mais de característica de trabalhar a bola. E aí foi o erro do técnico Fernando Diniz. É difícil, é cruel falar que foi erro, porque ninguém estaria criticando se o Paulo Henrique afasta a bola ou se o Léo Jardim sai do gol e não sai o gol. Todo mundo vai falar, o Diniz foi corajoso pra caralho, olha como é que ele adiantou o time, olha como é que ele foi pro tudo ou nada, olha como é que deu certo, a gente precisa de um técnico assim, com coragem. Isso não acontece, isso não acontece. Isso não acontece. Eu até entendo ele querer recompor o meio de campo, né? Também você deixaria muito aberto com o Nuno e com o Coutinho, talvez o Ceará vindo pra cima. É uma decisão difícil de você fazer na hora. É uma decisão difícil, mas querendo ou não, o Vasco recua. O Vasco começa a marcar com um bloco mais baixo, o Vasco já, quando vai marcar a pressão, só vai o David, vai o Verratti, já fica mais espaçado, começa a dar errado. Mas mesmo assim, o jogo tava na mão do Vasco, até porque o lançamento pro gol do Ceará, o lançamento que sai errado, era essa bola toda do Paulo Henrique, pra ele cortar. E ele falha. É difícil a gente chegar aqui e criticar o Paulo Henrique, porque é um jogador que ajuda muito, um jogador que a gente gosta pra caramba, mas falhou no lance do gol. Matheus Carvalho falhou no lance do gol. E custaram a vitória do Vasco. De um jogo que poderia ter sido não fácil, mas uma vitória assim do Vasco. Dava pro Vasco ter ganhado esse jogo e ficar mais tranquilo na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas erros técnicos individuais custaram caro esse resultado pra gente. E assim foi esse dolorido empate entre Vasco e Ceará pra torcida do Vasco. Pra torcida do Ceará, eles saíram com sensação de vitória, cara. Com homem a menos, buscaram o empate. Em um jogo que eles foram piores no segundo tempo do que o Vasco. Primeiro tempo equilibrado, mas no segundo tempo piores. Pra eles estão no céu, cara. Pra torcida do Ceará, tem que realmente comemorar. Pra gente tem que ficar triste. É o lance que o Felipe Coutinho sofre a falta, que vai sair o gol dele de falta.
Começa no céu, né? Com esse golaço de falta do Felipe Coutinho, 100 jogos pelo Vasco. O Vasco jogando bem, se impondo em cima do Ceará. São coisas difíceis de explicar, porque esse time do Vasco ele oscila muito dentro das partidas. Ele começa bem, do nada o adversário tá dominando o Vasco. E aí, do nada, o Vasco volta a fazer um bom jogo. E vice-versa. No final das contas, a gente leva um empate. Lance de bobeira, mas... Golaço de falta do Felipe Coutinho. E pro Coutinho jogar no Vasco, o Vasco tem que ter a posse de bola no ataque, cara. O Coutinho ele vai sobressair quando o Vasco tiver com a posse de bola no ataque. É muito complicado o que o Vasco fez hoje com o seu torcedor. E é o lance que o Vasco leva o gol. Mérito do Ceará pela marcação, pressão, é óbvio. Saltando muitos jogadores do Ceará, encaixe certinho, mas tem mérito total do Matheus Carvalho, que errou completamente o gesto técnico. E ele é uma escolha, porque em vários momentos no jogo, em outros momentos no jogo, teve até um lance que o Vasco quase faz o gol, que o Léo Jardim ele quebra essa pressão com um passe no Ryan. E é certo você tentar quebrar a pressão, é certo você jogar. É claro, ele poderia ter dado chutão, poderia ter evitado isso, ok, mas o erro é do Matheus Carvalho, o maior erro. Grande jogada do Nuno, cruzamento pro Felipe Coutinho, que era muito gol, mas defesaça do goleiro do Ceará. Mais um lance de perigo, que o Puma acaba furando essa bola, o Verratti até empurra o jogador, não sei se talvez iria depois provar, mas o Puma errou completamente depois da finalização. E é um time do Vasco que tem vários problemas no elenco que são identificados, né? Não tem lateral esquerdo, aí foi um lance que o Robert Renan deu o passe pro Verratti, mas estava impedido. O Vasco não tem lateral esquerdo reserva, o Piton se machuca, tem que improvisar o Puma. Aí se machuca o Tietê, o Jair, o Thiago Mendes, tem que usar o Matheus Carvalho. Então essas lacunas no elenco custam caro no final das contas, cara. O quase gol do Pedro Raul. Cara, que castigo pro torcedor do Vasco levar esse gol no final. Assim, beira o inacreditável, porque a vitória tava tão certa, tão certa. Por mais que a gente sempre tenha um medinho, né? Mas, tipo assim, cara, não vai acontecer essa merda. Mais um erro na saída de bola do Vasco, mais uma vez do Matheus Carvalho, e quase sai o segundo gol do Ceará. O Matheus Carvalho quis carregar a bola, quis carregar, levar a bola pra casa, já tinha várias opções de passe pra ele sair, ele quis carregar a bola, bate na carteira dele, quase sai o gol do Ceará. De novo, quase saiu o gol do Ceará em um lance, assim, inacreditável, né? Um chute despretensioso que do nada vira uma bola perigosa e o Léo Jardim vai lá e faz a defesa. O Vasco hoje não conseguindo pressionar a saída de bola do Ceará, o que é uma das marcas do Vasco em muitos momentos. Esse lance aqui do Andrés Gomes, eu acho que era pra ele ter deixado pro Ryan finalizar, talvez poderia ter saído o gol, mas difícil, né? Essa bola vem quicando na tua frente, tu vai querer chutar, né? Ela vem pedindo pra ser chutada. Andrés Gomes entrou bem no jogo. Claro, errou em alguns lances, acertou em outros, ninguém só vai acertar na partida. O jogador tá se entrosando, ganhando ritmo de jogo. Esse lance aqui só sai do quase gol do Verratti, o goleiro faz uma grande defesa, de uma saída de bola lá de trás, que o Léo Jardim teve a coragem de quebrar a pressão do Ceará no passe no Ryan. Então pode dar certo, mas você precisa ter jogadores de qualidade técnica para darem certo. Porque se o cara errar o gesto técnico naquela posição, a chance de sair gol é muito grande. Cobrança de falta aí do Ceará, o Léo Jardim prefere espalmar essa bola para escanteio do que correr qualquer risco. Erro de marcação do Vasco, né? O Paulo Baia aparece livre nesse escanteio para finalizar, inacreditável. Olha só, da marca do pênalti. Se há um jogador de maior qualidade, tinha feito gol ali. Ou pelo menos ter colocado essa bola na direção do gol. Nesse momento aqui do jogo, o Vasco já estava se perdendo na partida. Já estava caindo na pressão, já estava deixando amolecer. Aí o Lucas Freitas leva o cartão amarelo, vem a substituição, ele sai de campo. Essa finalização do Robert Renan, isso aqui já é sintoma de ansiedade, cara. Você não pode finalizar uma bola dessas aí completamente despretensiosa. É inacreditável algumas coisas que acontecem com o Vasco. O lance da expulsão, foi bem expulso o jogador do Ceará, ele entra por cima realmente aí do Barros. E aqui o torcedor do Vasco ficou, cara, acho que realmente dá e a gente vai ganhar esse jogo. Com um homem a mais, e até porque o gol do Vasco...
Cadê? O gol do Vasco vai sair muito rápido, assim. Após a expulsão, alguns minutos depois, sai o gol do Vasco. E também uma sacanagem do árbitro, só 6 minutos de acréscimo. Esse time do Ceará, o que eles não fizeram, o que eles fizeram de cera quando o jogo tava 1-1, e aí o gol do Cuesta. Estreando, marcando gol. Vitória tava certa pro Vasco, cara. Tava nas mãos do Vasco. Meu Deus do céu, cara, que tortura pro torcedor do Vasco. Era jogo pra desgarrar dessa maldita zona do rebaixamento. Jogada individual do Cuesta, explora a linha de fundo, faz o cruzamento certinho, né? Jogada do Andrés Gomes, né? Tô até falando errado. Jogada muito boa do Andrés Gomes pela direita, faz o cruzamento pro Cuesta que faz o gol. Cara, esse gol que o Vasco leva, cara, inacreditável. O que falar, né? Olha o Paulo Henrique, cara, era só cortar essa bola, meu Deus do céu, cara. A bola era toda do Paulo Henrique. Ai, muita tortura pro torcedor do Vasco, cara. Um bom jogo do Nuno, um bom jogo do Coutinho, um jogo mais abaixo do Lucas Freitas, um jogo do Robert Renan honesto. O Paulo Henrique tava muito bem no jogo, até cometer essa falha que custa o resultado pra gente. Um jogo muito ruim do Matheus Cocão, um jogo mais fraco hoje do Barros, errando demais. O jogo do Puma, honesto, jogo honesto do Puma, quase pra bom. Um jogo do Verratti com pouca participação, mas a gente já sabe qual é o modus operandi do Verratti. É esperar que ele faça o gol. Jogo do Felipe Coutinho bom, não só pelo gol de falta. Um jogo do Ryan em alguns momentos bom também. Andrés Gomes entrou bem no jogo, Cuesta entrou bem na partida. David tinha entrado relativamente bem. E aí o Lucas Oliveira e o Paulinho não dá nem pra gente analisar, né, cara? Não vou culpar eles assim pelo gol. E é isso.